Olá! As montanhas às vezes nos surpreendem com surpresas repentinas. Nesses momentos, percebemos o poder que se esconde em suas encostas íngremes. Reunimos imagens raras de colapsos de montanhas para que você possa ver com seus próprios olhos o poder esmagador da natureza. Esse vídeo permite que você experimente em primeira mão o que sente um motorista que se depara com um deslizamento de terra. Unbelievable. De acordo com o rapaz que estava dirigindo para Sausalito, no estado da Califórnia, o topo de uma rocha de cerca de 3 metros desabou repentinamente, partindo-se em pedregulhos menores pelo caminho. Esse tipo de filmagem causa arrepios gigantescos, mas não tão grandes quanto essas rochas. Cada uma delas tinha cerca de meio metro de circunferência. As emoções do cara estampadas em seu rosto falam por si só. Ele tem muito que agradecer ao universo. Nunca se sabe quando uma pedra perderá o equilíbrio e rolará para baixo, e devido à massa da rocha, ela tem a velocidade de uma bala de canhão. Este homem estava voltando para casa em Taipei, depois de comemorar o Ano Novo Lunar com os amigos em uma cidade vizinha. Bem, esse Ano Novo em que o cara escapou do perigo por apenas 1 metro é algo que ele lembrará para sempre. Estamos nos Alpes, no norte da Itália, e esse caso mostra o cuidado que se deve ter ao invadir os domínios da natureza. Trabalhadores da construção civil estavam trabalhando para melhorar o terreno e começar a construir 2 blocos de apartamentos aos pés dessa pedra quase vertical. Felizmente, as rachaduras e o barulho alertaram os trabalhadores. Eles pararam e se afastaram. Apesar do aviso, ninguém havia previsto esse desfecho. Uma enorme camada de rocha desabou sobre o canteiro de obras em segundos, destruindo os equipamentos. Veja a facilidade que ela se soltou da rocha. Depois de uma queda como essa, a segurança da construção de moradias aqui definitivamente exigirá uma expertise extra. Esse vídeo deve servir como um aviso importante. Você nunca deve visitar uma área onde houve alguma atividade geológica recente. Este peruano estava caminhando com seu Husky Hill em uma trilha em uma montanha perto de sua casa. Como é possível ver pela natureza do solo, algo incomum havia acontecido recentemente nessa área. De repente, o dono percebeu que o chão estava se movendo embaixo de seus pés e chamou o cachorro, mas ele não conseguiu voltar a tempo. Em segundos, um rápido deslizamento de terra carregou o pobre cão por várias centenas de metros morro abaixo. Uma situação incrivelmente preocupante em que não dá para saber o que fazer. Felizmente, o rio teve sorte. As pedras, os galhos e a terra não o machucaram. E depois de alguns minutos, assustado e cansado, ele conseguiu voltar para seu dono. Esta filmagem da câmera de vigilância de um canteiro de obras levanta dúvidas sobre o profissionalismo dos construtores. O muro de suporte que cercava o local com as futuras fundações do prédio não suportou a tensão do solo e desabou com a força de um deslizamento de terra no local da construção, arrastando consigo o solo e até mesmo árvores. Os geólogos reconheceram que a situação era tão instável que foi necessário até evacuar uma casa próxima. Parece que a escavação da construção causou grandes problemas para toda a vizinhança. As praias pretas da Islândia são um lugar único. E não se trata de uma ilusão de ótica. A areia e as rochas ao redor são realmente pretas devido à atividade vulcânica. Naturalmente, essa beleza atrai turistas. Só que os passeios por aqui exigem cautela. Os penhascos ao redor são turbulentos. Esse poderoso deslizamento de rocha aconteceu do nada, começou a descer das alturas e desabou nas águas frias do Oceano Atlântico. Aos 2 grupos de turistas, só restou se dispersar para os lados e agradecer ao destino que a trajetória do deslizamento não cruzou com a deles. Viajantes na Suíça conseguiram registrar em vídeo um momento grandioso. Uma enorme massa de rocha desmoronou sobre a geleira abaixo.
mais uma das milhões de mudanças intermináveis na aparência do nosso planeta. Não, este não é o cenário de um filme de ficção científica, mas um fenômeno natural. O fato chocante ocorreu em La Paz, a maior cidade da Bolívia. Essa cidade é incrível por si só. Está localizada na boca de um vulcão extinto e é a capital de maior altitude do mundo. O que você vê na tela não ocorreu na melhor área da cidade. Antes, havia um lixão ali, e depois a área se tornou um local de construções não autorizadas, incluindo até mesmo edifícios de 5 andares. No entanto, nenhum levantamento geológico adequado foi feito antes da construção. Primeiro, os moradores perceberam que as casas estavam se movendo. E em seguida, este terrível deslizamento de terra começou a atingir a região. As pessoas tiveram que ser evacuadas, mas 66 casas ficaram debaixo dessa massa assustadora. Peguei parede. Nesse dia, 2 motoristas de Himachal Pradesh estavam atravessando essa chuva em uma estrada já inundada quando um enorme deslizamento de terra ocorreu bem na frente deles. Não há dúvida de que, se estivessem andando mais rápido, teriam ficado presos embaixo do deslizamento. Felizmente, o motorista do carro na frente deles percebeu que havia algo errado e começou a dar ré. Talvez depois disso compense avaliar minuciosamente todas as áreas com terrenos semelhantes. Só podemos invejar a coragem desses trabalhadores. Provavelmente eles estão tão perto do deslizamento de terra porque têm muita experiência nessas situações, já que o desmoronamento de estradas é um problema constante na Índia. Mais uma evidência em vídeo de como pode ser perigosa a invasão humana no delicado equilíbrio do meio ambiente. As pessoas que vivem perto de montanhas enfrentam deslizamentos de terra regularmente. Este vídeo mostra pessoas no norte da Índia, onde os picos do majestoso Himalaia começam a surgir. Uma nova onda de deslizamento de terra obrigou as pessoas a correrem para escapar das pedras e árvores que deslizavam lá de cima. A queda repentina de rochas é um risco constante para os escaladores. Oh, Julián, no me la creo, weón.
Fragmentos de pedra de vários tamanhos voam em velocidades perigosas e ricocheteiam nas rochas com trajetórias imprevisíveis. Realmente, não é um desafio fácil. E como sempre, o alpinista se salvou só por causa de sua velocidade de reação e um pouco de sorte. Uma das mais poderosas quedas de rocha registradas de perto em vídeo ocorreu nas montanhas do Iêmen. Veja como uma massa de rocha de várias toneladas desaba sobre a estrada para o horror das pessoas que fugiam. Felizmente, esse deslizamento não foi o primeiro. Os moradores locais estavam alertas e ninguém ficou ferido. A quebra de gelo das geleiras é um dos espetáculos naturais mais impressionantes do planeta. É um processo contínuo em que mais de 12 mil icebergs de tamanhos variados se desprendem das geleiras da Groenlândia a cada ano. Embora seja um momento encantador, observá-lo requer cautela, especialmente quando se trata de icebergs grandes. Desse momento surge uma forte onda na superfície e, além disso, fragmentos individuais de gelo podem flutuar espontaneamente para a superfície em locais imprevisíveis. Okay. Jesus, na. Okay, esse cara aqui não é como Todo mundo conhece os Alpes, mas você já ouviu falar dos Alpes do Sul? Dica: o hemisfério também é o sul. Trata-se de uma cadeia de montanhas na Nova Zelândia. Essa queda de rochas que você está vendo foi filmada lá. Isso é até mais do que uma queda de rocha. Parece que toda a encosta da montanha está desmoronando. É isso que acontece. Um pequeno movimento causa uma espécie de reação em cadeia e um enorme volume de rocha entra em movimento. É simplesmente incrível que essa rocha tenha ficado imóvel por milhares de anos e agora esteja desmoronando diante de nossos olhos. Esse fenômeno se chama fluxo de lama e é uma coisa típica de rios de montanha, como esse pequeno riacho na Suíça. Os fluxos de lama ocorrem com mais frequência na primavera ou no verão, quando a neve derrete ou quando há vários dias de chuva forte seguidos. Esse fluxo de água e fragmentos de pedra, que pode chegar a 75% da composição, corre pelo leito de um rio ou um desfiladeiro a uma velocidade média de 5 metros por segundo. Devido à sua velocidade e massa, esse fenômeno tem uma enorme energia destrutiva. Na história, houve muitas tragédias em que os fluxos de lama destruíram cidades inteiras. Mas se o fluxo não sair de seu canal, como nesse caso, tudo fica bem. Em algumas regiões, os caprichos das montanhas fazem parte da vida cotidiana tanto quanto o clima. Literalmente todos os dias, seus planos podem mudar por causa de mais um deslizamento de terra. Esse é o destino dos moradores de uma região das Filipinas, que tem um nome que diz muito: Mountain Province. Eles são forçados a ficar em um engarrafamento espontâneo observando um deslizamento de terra interromper sua única passagem, que é uma estrada sinuosa que contorna um desfiladeiro.
Essa rocha quase vertical foi submetida a séculos de intemperismo, à força de temperaturas flutuantes, chuvas e águas subterrâneas. Essas montanhas são sempre muito pitorescas, especialmente junto com a vegetação tropical, como nesse lugar no Nepal. Mas, ao mesmo tempo, elas são imprevisíveis. Nessas imagens, a estação chuvosa transbordou a xícara de paciência dessa montanha. Ela desmoronou no rio, fazendo a água espirrar e interrompendo seu movimento habitual. Esses encontros entre os elementos da natureza sempre são incrivelmente épicos. A primavera é a época mais perigosa nas montanhas nevadas. É um período de formação ativa de avalanches. Sob a influência da luz solar, a massa de gelo e neve torna-se pesada e úmida e começa a descer repentinamente as encostas, arrastando tudo em seu caminho. Este vídeo, filmado por corajosos alpinistas, mostra uma clássica avalanche de primavera nos Alpes franceses. Misturando-se com um riacho, ela termina seu movimento rápido no fundo de um desfiladeiro. A explosão de gotículas de água e os raios de sol fazem surgir um arco-íris na mesma hora. Incrivelmente belo. A trajetória de um deslizamento de terra depende de muitos fatores e é quase impossível de calcular. Às vezes, eles até parecem ser controlados pela maldade de alguém. Veja só como a onda de poeira do deslizamento de terra engole a torre do sino da antiga igreja, como um tsunami. Mas o mais surpreendente é que o prédio antigo ficou quase ileso. Os grandes escombros, que poderiam ter destruído o monumento da antiga arquitetura italiana, não atingiram a igreja dessa vez. Essas imagens são de Hastings, um resort à beira-mar no sul da Inglaterra. O litoral e as fortes marés do Canal da Mancha tornam o litoral um lugar atraente para caminhadas. O autor desta filmagem teve a sorte de capturar um episódio verdadeiramente épico da batalha entre o mar e a terra. Uma camada de rocha, como se tivesse sido cortada do penhasco com uma faca, cai diretamente no caldeirão de ondas furiosas. Às vezes, os deslizamentos de terra parecem imagens de um filme apocalíptico. Há mesmo algo de hipnotizante na forma como as montanhas e colinas, que deveriam ser sólidas e estáveis, de repente começam a deslizar e destruir tudo ao redor. É exatamente essa a impressão causada por um deslizamento de terra na Colômbia. É uma feliz coincidência ela só ter causado danos materiais. Devemos admitir que quando os deslizamentos de terra ocorrem longe das pessoas, no meio da natureza, elas revelam um tipo de beleza especial, como esse deslizamento de terra nas selvas da Índia, que parece uma cachoeira majestosa. As chuvas tropicais estão diretamente ligadas a riscos geológicos que podem criar condições de crise em apenas alguns minutos. Nesse dia, turistas na Malásia conseguiram registrar um grande deslizamento de terra argilosa, bloqueando rapidamente uma rota de carro.
Muitas vezes, a melhor maneira de evitar riscos futuros é uma explosão direcionada para causar um deslizamento controlado. Veja a operação precisa que geólogos e detonadores da Noruega usaram para proteger os trabalhadores de um elevador de porto contra uma possível ameaça. É claro que é impossível calcular a trajetória de cada pedaço de detrito em 100%, mas nesse caso é certo que a queda de rochas ocorre quando as pessoas já foram evacuadas. Imagens interessantes de uma grande queda de rocha em uma encosta arborizada filmada de um barco que passava. Esse vídeo foi feito no Chile, em uma pequena cidade às margens do Oceano Pacífico. Uau! Esse homem parece estar no controle, mas a verdade é que não se pode prever o tamanho de um deslizamento de terra. Sua estratégia não é exatamente infalível. Os deslizamentos de rochas soltas parecem um pouco mais seguros do que os de pedras pesadas, mas na realidade são igualmente perigosos e ainda mais imprevisíveis. Evacuar o local e aguardar a fase ativa passar é a melhor decisão dos trabalhadores rodoviários. O erro humano não é uma causa comum de quedas de rochas, mas acontece. Nesse caso, parece que apenas um toque humano foi suficiente para fazer com que uma rocha que estava lá desde a era do gelo desabasse. Aparentemente, seu equilíbrio era incrivelmente frágil. Então, esses caras deixaram a rota de escalada mais segura. Em alguns deslizamentos de terra, parece que as rochas querem se livrar do excesso de peso do solo e das árvores e ressurgir em sua forma original. Enormes rochas rolam majestosamente por uma montanha e se chocam contra uma geleira na Nova Zelândia. Que visão poderia encantar mais o coração de um entusiasta da geologia e da vida selvagem? Os turistas da estação de esqui de Argentière, nos Alpes franceses, tiveram a sorte de filmar um espetáculo majestoso. Esse colapso de gelo de uma grande geleira se parece muito com um filme em câmera lenta de uma cachoeira. São imagens incríveis. O ruído do vento e os sons do gelo batendo contra as rochas deixam tudo ainda mais épico.
Esse vídeo mostra as consequências de um grave deslizamento de terra que ocorreu durante a limpeza de uma estrada em uma área florestal em Idaho. Na ocasião, os trabalhadores da estrada tiveram que literalmente fugir de pedras monstruosas que saltavam como bolas de tênis. Enormes pinheiros foram arrancados pela raiz. Agora os engenheiros estão usando explosões pontuais para evitar novos deslizamentos de terra espontâneos e tornar o local seguro. Jetzt ganz auf. Ja, Bos. Mano. O mais importante em uma queda de rocha é ficar longe dela. Mas se você estiver em um local seguro com uma boa vista, terá um ótimo espetáculo, como essa queda de rocha no sul da Alemanha. Embora os Alpes sejam famosos por suas paisagens pastoris e pelo chocolate, como você pode ver, a força da natureza ali é muito forte. Trata-se realmente de um enorme deslizamento de terra que arrastou centenas de quilos de rocha para o vale. É particularmente impressionante o tempo que as maiores rochas levam para rolar. É como se fossem bolas de boliche. No. Börjar kanske Ashton, ja. Há momentos em que uma queda de rochas se mistura com uma avalanche. É tipo um combo de Godzilla e King Kong. No entanto, é de se esperar algo assim dessa montanha. Afinal de contas, trata-se do Monte Rainier, o ponto mais alto da Cordilheira das Cascatas e um dos principais vulcões dos Estados Unidos. A última vez que esteve vulcanicamente ativo foi há cerca de 100 anos, o que significa que ele pode acordar a qualquer momento. Como outros extravulcões, o Rainier tem uma forma muito íngreme e alta. Em seu cume, há 40 geleiras que cobrem uma área de quase 100 km². Essa estrutura geológica torna esse vulcão extremamente difícil para a prática de montanhismo e representa um risco constante de perigosas avalanches e quedas de rochas. A avalanche de rochas nestas imagens faz parte do maior colapso dos últimos anos. Ela foi tão forte que foi até registrada por sismógrafos. Dessa vez, o deslizamento de terra de 15 metros da geleira Niscali percorreu vários quilômetros. Os cientistas dizem que a natureza quente do vulcão ajuda nos deslizamentos de terra. O calor magmático aquece a água e os gases que tornam a rocha na encosta da montanha mais móvel. As quedas de rochas são uma ameaça constante à logística em áreas montanhosas. Muitas vezes, há apenas uma estrada que atravessa um desfiladeiro. Se as montanhas estiverem de mau humor e bloquearem a passagem, como nesse caso, a vida de toda uma região fica paralisada. A reconstrução de uma estrada após um deslizamento de rochas é geralmente uma operação de engenharia complexa que exige maquinário e planejamento cuidadoso. Não se pode descartar o risco de outro deslizamento de rochas e quando se trata de gigantes, como essa rocha que atingiu uma rodovia do Colorado, o risco é grande. Ela tem o tamanho de uma pequena garagem. É assustador imaginar no que ela poderia transformar uma escavadeira, por exemplo.